Muito bem, nós estamos aqui nesse canal do YouTube para mais um programa, gravando um comentário bíblico para que você tenha um comentário tipo vídeo, acerca de todo o Novo Testamento. Nós estamos na carta de Paulo aos Filipenses, na ordem canônica. Filipenses é o 11º livro do Novo Testamento, nós temos 27. Então, Filipenses é o 11º, é uma carta de Paulo que escreve à igreja aos Filipenses, quando ele se encontrava, a maioria dos estudiosos da Bíblia diz que Paulo estava preso em Roma, quando de Roma ele escreveu. Epafrodito havia trazido uma oferta dos filipenses. Os filipenses eram nobres, gente, parece que de dinheiro, de posses, recursos, suportaram Paulo no seu trabalho quando ele fez a igreja de Coríntios, ajudaram também muitos irmãos pobres de Jerusalém e agora mandaram mais uma oferta para Paulo preso em Roma. Paulo então começa a carta, aqui no capítulo 3, né, que nós vamos dar continuidade. Quando Paulo escreveu, a carta não foi dividida em capítulos e versos. Essa divisão aconteceu mais tarde, mas o que facilita muito para nós podermos achar os versos na Bíblia, né? Agora, Paulo, no capítulo 3, vai exortar os irmãos a se acautelar dos falsos obreiros, não é? Ele vai chamar, guardai-vos dos cães. Os cães aqui são tidos como falsos obreiros, aqueles que queriam devorar o trabalho de Paulo entre os gentios, ensinando a circuncisão. Paulo vai tratar isso aqui. Mas Paulo é uma carta alegre, mesmo ele preso, ele vive falando do regozijo, da alegria, de nós nos alegrarmos no Senhor. Há um verso no Antigo Testamento, no livro de Esdras, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é? Então, alegrar-se no Senhor. Capítulo 3 começa exatamente assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Olha como Paulo chama os crentes para se alegrar, para ter gozo. E esse gozo não é a alegria do mundo. Muita gente confunde a alegria do mundo, que é uma alegria passageira, quando as pessoas se reúnem com amigos, riem, às vezes bebem e tudo. É uma alegria momentânea, passageira, não é? Sentam para fazer um churrasco, uma alegria passageira. Mas no Senhor a alegria é eterna. No Senhor nós estamos sempre nos alegrando. No Senhor, essa alegria é algo assim que é um gozo do Espírito, é um fruto, na verdade, do Espírito na vida do crente. Paulo já havia mencionado isso em Gálatas, não é? Esse fruto do Espírito. E toda a Bíblia é um livro de alegria. Por exemplo, o salmista Davi, quando ele pecou, ele pediu: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Alegria da salvação, essa alegria de salvação que nos leva a servir o Senhor, não é? Também nos conta em Lucas 15 que Jesus conta 3 parábolas, não é? De coisas perdidas, e é também 3 parábolas de alegria. O pastor, quando achou a ovelha, se alegrou: vinde, alegrai-vos comigo, chamou os vizinhos que achei a minha ovelha perdida. A mulher, quando achou a dracma, se alegrou porque tinha achado a sua dracma. E o pai, quando o filho retorna à casa, se alegrou. Né? Nós vemos a alegria do pastor, a alegria da mulher, a alegria do pai pelo filho que retorna à casa. Nós também vemos que Paulo diz: alegrai-vos na esperança, em Romanos 12:12. Então, alegria é uma coisa constante na Bíblia, não é? É fruto do Espírito, a alegria da salvação, a alegria do pastor que acha a sua ovelha, a alegria do pai que volta o filho para casa. Essa é a alegria e o gozo que o cristão tem. Então, Paulo diz: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Claro, Paulo está repetindo, está sendo
bastante insistente nessa alegria. Ele escreve, nesses 4 capítulos, ele escreve 16 vezes sobre alegria. Então ele fala, não me aborreço de vos escrever a mesma coisa, que é segurança para vós. Então a alegria é uma segurança para o crente. O crente, a alegria, a certeza da alegria da sua salvação, da alegria que ele tem no Senhor, é uma segurança. Mantém o crente firme, mantém o crente ativo, motivado, com a alegria do Senhor. Verso 2, guardai-vos dos cães. Cães aqui para Paulo são cães que queriam devorar o seu trabalho entre os gentios. Guardai-vos dos maus obreiros. Outra explicação de Paulo, os maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão, judaizantes, né? Alguns também afirmam que os cães e disse no livro de Apocalipse, né? Ficará de fora os cães. Não são os cães animais, mas os cães são os apóstatas, aqueles que abraçaram a fé e voltaram, né, a vida atrás. Então havia o provérbio que dizia, volta o cão, Pedro escreveu isso, a comer do seu vômito. Então cães na Bíblia eram os apóstatas, os maus obreiros. Infelizmente na igreja todos deveriam ser bons obreiros, mas alguns são maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão. Circuncisão, não é? De que havia alguns que achavam que os gentios tinham que se circuncidar. Paulo diz, guardai-vos. 3 coisas que o crente deve guardar: dos cães, que são os apóstatas, dos maus obreiros, obreiros que não são fiéis, e guardai-vos da circuncisão. Verso 3, porque a circuncisão, para Paulo, né, a circuncisão, somos nós que servimos a Deus no Espírito. Uau! Servir a Deus só tem uma forma de servir, é no Espírito. Nós servimos a Deus no Espírito, nós adoramos a Deus no Espírito, nós agradamos a Deus quando andamos no Espírito. Amém? Olha, Jesus disse à mulher samaritana que os que adoram, Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Paulo aqui, em Filipenses 3:3, nos fala de servir a Deus no Espírito. Então, no Espírito, nós adoramos a Deus, no Espírito, nós servimos a Deus. Paulo também diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, no Espírito, nenhuma condenação há para nós. No Espírito, nós agradamos. Que estão na carne, Paulo diz, não pode agradar a Deus. Então, nós temos que andar no Espírito. Servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Gloriamos em Jesus Cristo e a nossa confiança não está na nossa força, na nossa inteligência, na nossa capacidade em guardar as obras da lei. Isso para Paulo é confiar na carne. É como a circuncisão para ele era confiar na carne. Então, ainda também que podia confiar na carne, Paulo diz, eu podia também, né? Se algum outro pode confiar na carne, ainda mais eu. Agora, Paulo vai contar, em cada carta, né? Paulo conta alguma coisa dele. Por exemplo, na carta aos Coríntios, 2 Coríntios, é uma carta pessoal, Paulo defende o seu apostolado, fala que nós somos a carta viva de Deus, que os coríntios eram o selo do seu apostolado, e assim por diante. E Paulo conta os sofrimentos que ele passou, não é? Então, em cada carta ele conta alguma coisa. Gálatas, por exemplo, ele conta da sua jornada, que aconteceu em Damasco, que ele teve que ser descido por um cesto em Damasco, que ele foi para a Arábia, que depois ele teve 14 dias com Pedro, e depois Barnabé foi buscar ele. Agora aqui em Filipenses, ele também vai entrar no lado pessoal dele. Ele está falando, alguns se gloriam na carne. Ora, se eles podem se gloriar na carne, eu também poderia. Ele vai dar uma lista
da vida dele, de como ele foi zeloso para com o judaísmo, fariseu, perseguidor da igreja e tudo. Olha só o que ele diz. Se eles podem se gloriar na carne, eu também amo. Verso 5, circuncidado ao 8º dia. Paulo foi circuncidado, como todo menino judeu era circuncidado ao 8º dia. Paulo também foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Paulo vinha da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era importante. O primeiro rei que houve, Saul, era da tribo de Benjamim. Depois, claro, devido ao erro de Saul, devido à desobediência, o cetro do reinado passou para a tribo de Judá. Mas se você olhar e ver, o primeiro rei era da tribo de Benjamim, Saul. E por isso o nome de Paulo era Saulo, por causa do primeiro rei, Saul, da tribo de Benjamim, não é? E o apóstolo, Saulo, olha, em homenagem a Saul, Saulo, né? Saulo, era o nome de... Depois ele mudou para Paulo, que era o seu nome romano, né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, a tribo que deu primeiramente um rei a Israel, foi a tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus, olha só, hebreu de hebreus. Paulo realmente falava hebraico. Você vê em Atos 22, quando ele está sendo preso, ele deu o seu discurso em hebraico, e quando ele falou hebraico, houve silêncio. Hebreu de hebreus era Paulo. Segundo a lei, fui fariseu. Fariseu, a seita mais rigorosa que havia, a seita da onde saía os mestres. Paulo estudou aos pés do grande Gamaliel, fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Ele perseguiu a igreja, ele por ignorância, pelo seu zelo que ardia nele, achando que a igreja era uma ameaça para o judaísmo. Ele pediu cartas aos principais da sinagoga para ir atrás do povo. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, de acordo com a lei, irrepreensível. Paulo mesmo diz que ele excedeu a muitos mais velhos do que ele em Israel. Totalmente, segundo a justiça, Paulo era zeloso, irrepreensível. Mas, aí olha só o que ele vai dizer, mas o que para mim era ganho, tudo aquele farisaísmo, todas aquelas observâncias da lei, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Aquele encontro que ele teve a caminho de Damasco, a qual o Senhor lhe apareceu, a experiência tremenda, tudo aquilo que Paulo cria, tudo aquilo que ele zelava, ele viu se desabando, caiu tudo, e ele considerou, né, o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. Cristo era algo maravilhoso para Paulo. Cristo transformou a vida de Paulo. Paulo percebeu que a justiça não vinha das obras da lei, mas sim da fé em Jesus Cristo. Caminho de Damasco marcou a vida dele, não é? E na verdade tenho, veja bem o que ele diz, e na verdade tenho por perda todas as coisas. Tudo ficou num plano secundário para Paulo. Tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. Já tinha dito isso, que as coisas excelentes, não é? Busquemos as coisas excelentes. Paulo diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Paulo fala do amor, né? Procurai com zelo os dons espirituais, mas eu vos mostrarei um caminho mais excelente, o caminho da excelência. Paulo diz em 2 Coríntios 4:7, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas de Deus. O amor, o ministério é excelente, o amor é excelente, o poder de Deus é excelente, a glória de Deus é excelente, e aqui nós encontramos o conhecimento de Cristo é excelente. Perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. Talvez o maior alvo de nós estarmos na terra
é conhecer Jesus. E eu estou gravando esse programa justamente durante a semana da Páscoa. Durante essa semana de Páscoa, hoje, quinta-feira, que é a noite que Jesus foi traído. Eu fico maravilhado que Cristo, há 2000 anos atrás, Jesus foi preso, traído, vai ser crucificado, amanhã é sexta-feira, considerado Sexta-feira Santa, por causa da morte de Cristo. Cristo foi crucificado, derramou seu sangue pelos meus pecados, lá em Israel, lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás. Hoje, 2000 anos depois, estou aqui falando do seu amor, da sua graça. Paulo diz, eu considero todas essas coisas como perda, e na verdade tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo. O que adianta o homem passar pela terra e não chegar ao conhecimento de Cristo, ao conhecimento da verdade, ao conhecimento da vida? Por mais dinheiro que ele tenha, por centenas de riquezas que ele tenha, ele perde a riqueza do conhecimento de Cristo. A excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor. Paulo se considerava um escravo de Cristo. Meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, do seu status de fariseu, da sua posição entre a comunidade judaica, da sua rejeição que Paulo passou. Sofri como perda todas as coisas e as considero como esterco. Esterco é aquilo que se joga na terra, não é? Era normalmente misturado com estrume. Mas não é que tudo aquilo era esterco para Paulo. Ele falou, considero como esterco. Mas se você pensar bem, o esterco é usado para plantar e produzir, não é? Então, apesar de ser esterco uma coisa rejeitável, mas o esterco tinha o seu propósito, e tudo aquilo teve propósito na vida de Paulo. Se o que Paulo passou, toda aquela experiência judaica, foi esterco para que ele crescesse, para que ele produzisse essas cartas maravilhosas para nós, que hoje lemos a carta, estudamos a carta de Paulo. A teologia cristã deve muito a Paulo, né? A redenção é Cristo, mas quem formula a teologia cristã entre os gentios, e de uma certa forma influenciou também judeus, foi Paulo. Paulo é o grande teólogo do Novo Testamento, Paulo é o grande teólogo da igreja. Paulo é que explica para nós a obra da redenção de Cristo, e foi um propagador do evangelho. Paulo levou o evangelho, Paulo influenciou aquele primeiro século. Quando chegou em Tessalônica, o testemunho é esse que transtornaram o mundo. Uma outra tradução diz esses que viraram o mundo de cabeça para baixo. Atos dos Apóstolos 17:6, você pode ver. Aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo, foi o que Paulo fez, não é? Mas ele só pode produzir tudo isso por causa do esterco que o preparou para o crescer. Mas considero como esterco, aqui considero como rejeição, tudo para que eu possa ganhar a Cristo. Ganhar a Cristo. Ganhar a Cristo. Esse era o alvo de Paulo, e ele vai dizer aqui em Filipenses 3, isso aqui é um texto lindo na carta de Filipenses, que eu espero que você leia e estude com cuidado, com dedicação. Verso 9, seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, enquanto alguns justificavam pela lei, e Paulo diz que no verso 6, que segundo a justiça da lei, ele era irrepreensível, ninguém achava nada em Paulo contrário à lei. E seja achado nele, na minha justiça, não que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A justiça, creu Abraão em Deus,
e foi justificado. Esse era um texto-chave de Paulo em suas cartas. A justiça que vem pela fé. A fé vai contra a razão. A fé vai muitas vezes contra o natural. A fé crê naquilo que seria impossível, mas a Bíblia declara que tudo é possível ao que crê. E Paulo descobriu a justiça de Deus, não pelas obras da lei, não por guardar sábado, circuncidar, pela dieta alimentar, que ele era irrepreensível em tudo isso, mas ele descobriu a justiça de Deus, que vem pela fé. Mas não é a fé em qualquer coisa, é a fé em Cristo, a fé no Filho de Deus. Ele mesmo diz em Gálatas, esse viver que agora vivo pela fé em Cristo. A fé em Cristo. E ele diz, verso 10, para conhecê-lo, ele já conhecia, queria conhecê-lo mais. Jesus Cristo é tão maravilhoso, tão eterno, tão grande, tão poderoso, que nós vamos passar a eternidade toda conhecendo ele. Deus é grande, tudo que a gente conhece Deus é só em parte. Paulo diz isso, em parte conhecemos, em parte. Tem gente que fica contente só com uma partezinha. Ah, já conheço isso daqui, tá bom. Não, há muito mais para conhecer. Há muito mais profundidade para você penetrar e eu penetrar. Não é? Há coisas grandes, maravilhosas, que nós temos que conhecê-lo, conhecer o seu poder, conhecer a sua virtude, conhecer a sua unção, conhecer a sua graça, conhecer a Deus para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição. Qual é a virtude da sua ressurreição? É Cristo vivendo em nós. Essa semana é a semana de Páscoa, domingo, é o domingo da ressurreição. Cristo foi crucificado, Cristo morreu por nós, Cristo ressuscitou, está vivo e um dia há de voltar. Isso é o resumo do Evangelho, mas o Cristo vivo quer viver em nós, quer viver dentro do crente, conhecer a virtude da sua ressurreição. Não só conhecer a virtude, o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições. Sentir o que Cristo sente, sentir a aflição de Cristo, sofrer como Cristo sofreu pelo mundo. Paulo tinha prazer nos sofrimentos, nas perseguições. Tem crente hoje que foge da perseguição, do sofrimento, não é? Mas Paulo tinha prazer, comunicava nas suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Ou seja, o cristão morre a cada dia, está crucificado a cada dia por Cristo, sendo feito conforme a sua morte. Não é? Cristão quer conhecer a Cristo, quer conhecer o poder da sua virtude. E ele diz, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. O grande desejo de Paulo era chegar à ressurreição dos mortos. Morrer, mas ressuscitar com Cristo, como Cristo ressuscitou. E olha só o que ele vai dizer, não que eu já tenha alcançado, ou seja, perfeito. Imagina só, o grande apóstolo achava que ainda não tinha alcançado, continuava na sua humildade, na sua jornada. Ele mesmo fala no capítulo 2, a humildade, que seja, não que eu ache que tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo. Paulo prosseguia adiante, deixando as coisas para trás, prossigo para alcançar aquilo que também fui preso. Ele estava preso por Cristo Jesus e prosseguia, não desistia, ia até o fim. Era isso que ele queria, completar a sua carreira. E prossigo para aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Deixava tudo para trás e avançava.
Sabe, uma das coisas que nós encontramos hoje no mundo é pessoas presas ao seu passado, aos seus traumas, às coisas que passaram. Não é? Presta atenção, o dia de ontem, nunca mais ele vai voltar. Você não pode mudar o que aconteceu ontem, não é? Acabou, passou. Deixa as coisas que para trás ficam. Tem outras pessoas que vivem preocupadas com o futuro. Dia de amanhã, a conta para pagar, o que vai fazer, aí fica ansioso. Outra coisa que a Bíblia fala, o dia de amanhã não te pertence. E se o seu dia acabar hoje? E se hoje for o seu último dia? Você nunca sabe. Quantas pessoas vão dormir e não acordam? Mais de 250 mil pessoas no mundo todo vão dormir e não acordam. Você acordou vivo, graças a Deus por mais um dia. Hoje está vivo. Amanhã você não sabe. Então presta atenção, passado passou. O futuro ainda não chegou. A única coisa que você tem é o presente. Já fala presente, é um presente de Deus estar vivo. É um presente de Deus estar aqui. É isso que você tem. Passado passou. Houve erros, houve problemas. Esquece o que ficou para trás. Prossiga adiante. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo, que é o que Paulo diz. Uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Vai deixando, esquece. Foi ruim, esquece. Aprende do erro e pronto. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão diante de mim. O nosso alvo, o nosso objetivo está lá na frente, com Cristo. Avanço para as coisas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo. O que é o alvo? O alvo é Cristo. Prossigo para o alvo. Sabe a palavra pecado? Vem de uma palavra grega chamada amartia, que é traduzida por pecado. Amartia literalmente significa o seguinte: pensa num flecheiro que vai atirar uma flecha e erra o alvo. É isso o sentido da palavra amartia. Pecado é errar o alvo. As pessoas pecam porque elas erram o alvo. O alvo é Cristo, mas elas focalizam no dinheiro. Aí errou o alvo. Errou o alvo, ficou avarento, peca. O alvo é Cristo, as pessoas focalizam no sexo. Errou o alvo, sexo ilícito, adultério, prostituição, peca. Por quê? Errou o alvo, que o alvo é Cristo, não é? O alvo é servir a Deus, mas aí as pessoas começam a servir os homens, né? O alvo é ter uma fé viva em Jesus Cristo, mas as pessoas se tornam religiosos, criam regras e tantas outras coisas, se prende a rudimentos fracos. O alvo é Cristo. Pecado é errar o alvo. Que nós não erramos o alvo, que nós prossigamos para o alvo. Prossigo para o alvo. Qual é o alvo? O alvo é Jesus, não é? Pessoas criam metas. 2020, muita gente tinha muita meta, uma nova década, metas, esse ano eu conquisto, esse ano vai acontecer isso, aquilo. Veio um vírus, mudou todos os alvos. Os alvos das pessoas agora é sobreviver, ficar em casa, não pegar o vírus, não é? Mudou os alvos. O alvo é Cristo. Se o seu alvo é Cristo, pode vir vírus, pode ter vírus, pode não ter vírus, pode pegar vírus, pode não pegar vírus. O seu alvo continua sendo Cristo. O alvo é Cristo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Soberana vocação. Soberana vocação. A vocação soberana do homem, da mulher, de Deus em Cristo Jesus. A soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Vocação quer dizer chamada. Deus nos chama para estar com Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos. Paulo, interessante, tinha dito que ele não se julgava perfeito e nem que tinha alcançado a perfeição, mas admitia que alguns talvez já eram perfeitos. Pelo que todos quantos já somos, em ele se inclui, perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. As revelações de Deus. Mas naquilo a que já cheguemos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. A unidade da fé, a unidade da alegria, da esperança em Cristo. Sintamos o mesmo. Paulo usa essa palavra imitador várias vezes, né? Ele fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, 1 Coríntios 11:1. Paulo diz em Efésios 5:1, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Agora em Filipenses 3:17, de novo, como 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Imitador, porque Paulo imitava a Cristo. Paulo procurava viver a vida a Cristo. Paulo prosseguia para o alvo. E aí, depois de explicar isso para os filipenses, ele disse, sede meus imitadores. Prossiga também para o alvo, pelos prêmios da soberana vocação que nós temos em Deus, em Cristo Jesus. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando. Paulo dizia isso com lágrimas, não é? Chorando. Apesar de ser uma carta alegre, vamos ver pelo que Paulo sentia tristeza. Ele menciona no capítulo 2, verso 27, qual era a tristeza, não é? Por exemplo, ele ficou com a doença de Epafrodito e quase a morte. Paulo sentiu tristeza. Outra coisa que ele sentia tristeza, ele vai dizer, verso 18, porque muitos há, e não eram poucos, os quais muitas vezes vos disse, ele já tinha avisado, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Infelizmente, os judaizantes que punham sua confiança nas obras da lei, na circuncisão, Paulo com lágrimas dizia isso. Paulo chorava com tristeza, porque para Paulo eles eram inimigos. Inimigos do quê? Da cruz de Cristo, da justiça que vem da cruz. Inimigos da cruz de Cristo. Muitos judaizantes da igreja primitiva eram inimigos da cruz de Cristo. E por que Paulo chorava? Verso 19. Porque o fim deles é a perdição. O fim deles é a perdição. Veja bem, Deus quer salvar, mas infelizmente há pessoas que vão se perder. Vão se perder porque confiaram em si, porque confiaram na sua própria justiça, em vez de confiar na justiça que vem de Deus, em vez de confiar em Cristo, em vez de crer em Cristo, acham que são boas suficientes para ir para o céu, estabelecem sua justiça própria, em vez da justiça de Cristo. E o fim deles é a perdição. Eu espero que todos que me ouçam aqui, e eu mesmo, que o nosso fim não seja a perdição, mas que o nosso fim seja a salvação. Mas para que esse fim seja a salvação, temos que prosseguir para o alvo. O alvo é Cristo. O alvo não é ganhar mais dinheiro, o alvo não é ter uma casa melhor, o alvo não é ter um carro bonito, um carro do ano. Isso é tudo passageiro. O alvo é Cristo. O alvo é servir a Deus. O alvo é ver almas salvas. O alvo é esse, o alvo é Cristo. O fim deles é a perdição.
O Deus deles, Paulo vai dizer, é o ventre. Só estão preocupados em comer. O Deus deles é o ventre. O fim é a perdição. O Deus é comer. A vida não é comer, beber. Tem gente que parece que é tubo. Come, bebe, vai ao quarto de banho. Come, bebe, vai ao quarto de banho. Isso é propósito. Isso é ser tubo. A comida entra por um lado, sai pelo outro. O líquido entra por um lado, sai pelo outro. Isso é ser tubo. Deus não nos criou para a gente ser tubo, tá aqui por um tempo, comer, beber e pronto. Não é? Deus nos criou para ter vida com Ele, para conhecer a Cristo. O maior alvo da vida é Cristo. Senão o fim é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos. Se eles se gloriam em alguma coisa que conquistaram nesse mundo, é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Meus amados, coisa terrível é a pessoa só pensar em coisas terrenas. Está com a mente totalmente nas coisas da terra e não pensar nas coisas que são de cima. A nossa próxima carta será Colossenses. Mas deixa eu adiantar para você Colossenses 3:1. Aqui Paulo fala que ele só pensa na coisa terrena, mas aqui em Colossenses 3:1 ele diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Verso 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Não fique o seu pensamento preso nas coisas terrenas. São passageiras, vão passar, vai ficar. Pense nas coisas de cima. Olha que verso triste. Paulo falava isso com lágrimas, não tinha prazer nenhum. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmo, que só pensam nas coisas terrenas. Verso 20, mas a nossa cidade, a sua cidade, São Francisco, Daly City, Richmond, estão falando de cidades aqui, São Paulo, Goiás, Goiânia, seja a cidade que for a sua, aqui na terra, vai ficar. A nossa cidade, Paulo está dizendo, a nossa cidade está nos céus. É para lá que nós vamos. Que é o nome da nova cidade, eu te dou. Nova Jerusalém. Cidade de cima, não a Jerusalém terrestre, mas a nova Jerusalém. É para lá que estamos indo. A nossa cidade está nos céus. É nos céus a nossa cidade. Não é aqui na terra. A cidade aqui da terra vai ficar. Seu endereço aqui é temporário, não é? Nós estamos mudando de endereço. A nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Salvador, Senhor. Esse é um dos poucos textos que Salvador e Senhor vêm junto, não é? Ora tem hora que Jesus aparece como Senhor, ora como Salvador. Mas aqui, nesse texto de Filipenses 3:20, Salvador e Senhor está no mesmo verso, não é? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, aquele que nos salva de nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Esse corpo vai se abatendo para ser conforme o seu corpo glorioso. Que transformação maravilhosa. Se Cristo vier, nós seremos vivos. No momento, no abrir e fechar de olhos, esse é o mistério que Paulo fala em Coríntios 15:51, seremos todos transformados. Transformação desse corpo abatido, desse corpo fraco, desse corpo que se corrompe, para ser conforme o seu corpo glorioso. Poder da ressurreição, que Paulo tanto almejava e que nós temos que almejar. A ressurreição, o corpo glorioso, segundo seu eficaz poder de sujeitar também a si
todas as coisas. Toda corrupção, tudo que é corrupto vai herdar em corrupção do corpo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Todas as coisas são sujeitas a Cristo. Paulo já disse, né, que Deus deu o nome a Jesus, no capítulo 2, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho irá se dobrar, toda língua irá confessar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o eficaz poder de Deus, de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Com isso nós terminamos o capítulo 3. Eu espero que tenha sido de bênção na sua vida. Quem esteve aqui anunciando, falando desse programa, pastor Eugênio Piacentini, que Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.